Então, a teoria da medusa ou a filosofia da medusa é bem aplicável, né, para o Brasil, né? Por isso precisa se criar o dia de colocar as pessoas como objetos de observação, tipo potes do Egito, né? Então as pessoas são equiparadas a objetos e são expostas socialmente para que outros grupos que não estão expostos possam ver que aquele grupo existe. Oh! Aí acaba o festejo, 364 dias de escuridão, né? Ninguém enxerga mais o negro, ninguém enxerga mais o branco, ninguém enxerga mais ninguém, né? O asiático. Você nota isso bem claro em São Paulo, né? Eu fiquei no Tatuapé, né? Onde tem a maior colônia asiática do Brasil, né? Foi dali que surgiu as grandes lavouras, né? E o nascimento da grande história do Brasil foi a partir de Tatuapé, né, em São Paulo. Então foi a região que eu fiquei ali, eu me interessei bastante pela história de Tatuapé, fui conhecer, fui para o museu, fui para várias coisas pesquisar, né, e você vê que somente naquele bairro, no máximo em 2 bairros que são tipo guetos, né, de Varsóvia, né, onde os asiáticos têm autorização no Brasil para se aglomerarem, né? Então, tipo os judeus na Europa, na época do fascismo de Hitler, né? E Mussolini, e etc., Stalin, né? E outros líderes, né? Em São Paulo acontece essa questão do gueto abertamente e não é discutido, né? Em nenhuma roda de discussão social, de intelectuais, porque só existem 2 bairros, no máximo em São Paulo, onde há a maior aglomeração de asiáticos. E um deles, onde concentra a maior população asiática, que é Tatuapé, né? Tipo, são guetos de Varsóvia no Brasil, e o povo precisa ir lá para Stalingrado, precisa ir lá para a Alemanha, né? Em Munique, precisa ir para a Polônia, sendo que em São Paulo, aqui de junto, a passagem não é nem cara, é R$200, cara. Qualquer filha da puta mendigando na esquina consegue R$200 para conhecer os guetos de Varsóvia no Brasil, que é Tatuapé e mais um outro bairro onde concentra imigrantes asiáticos, né? Então, são conceitos de preconceitos raciais, étnicos e culturais que são difusos, né? Tipo, a galera acha que nós temos uma democracia inquestionável no Brasil, quando na verdade temos os mesmos guetos de Varsóvia em São Paulo, né? Você tem ali no centro de São Paulo, você tem uma aglomeração de colombianos, né? É um outro tipo de gueto de Varsóvia, né? Os famosos guetos da Segunda Guerra, né? Que acontecia na Polônia, na República Tcheca, na Rússia, enfim, na Iugoslávia, enfim, em regiões da Europa, né? E aqui no Brasil também tem. Tipo, a gente precisa mirar, saca, em outros países e não enxergar a nossa própria história aqui dentro do país, né? Mostrando um dos campos de concentração que mais matou pessoas, que foi o Carandiru, né? Então a gente teve um grande campo de concentração que, com o mesmo modus operandi de Auschwitz, né, e outros campos, né? Carandiru teve o mesmo modus operandi de Auschwitz, né? E, no entanto, não é discutível a nossa cultura nacional, né? Ninguém conhece nada sobre o Brasil, não tem esse interesse na cultura nacional. Então, pesquisando a fundo a história do Brasil, você vai viajando, vai passeando e você vai identificando os mesmos erros de gestões públicas que ocorreram na Europa durante o nazismo de Adolf Hitler,
o fascismo de Benito Mussolini, né, e o comunismo de Joseph Stalin, né, ocorre aqui no Brasil. Ali principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Os famosos guetos, né, de Varsóvia. Aqui na Bahia mesmo, o subúrbio ferroviário é um grande gueto de Varsóvia, né, principalmente ali o bairro da Federação, onde há a maior concentração da raça negra, de ascendentes e descendentes de ex-escravos baianos, né? Então há essa questão ali, né, no subúrbio ferroviário Pirajá, né, Mussurunga, e Fazenda Grande do Retiro, né, e muitos outros bairros ali do subúrbio, né, Sussuarana, Alto de Coutos. Então quem não conhece a história do subúrbio e da concentração de massa de pessoas e quanta gente morre lá dentro, né? Assim como morria nos famosos guetos de Varsóvia, né, e outros guetos que ocorreram durante o nazismo, né, em nosso país aqui, em nosso estado, em nossa cidade, ocorrem esses mesmos guetos, né, que certamente você mora no centro ou na orla, não conhece a história de Salvador, a história da Bahia e a história do Brasil, como o estado de São Paulo, que é uma das maiores economias do nosso país, tem vários guetos, onde concentra-se um número gigantesco de pessoas que, porventura, serão diferenciadas, né, separadas para virarem criminosos, para poder perpetuar a criminalização, né, a marginalização do ser humano. Então se concentra pessoas em um lugar para tirar todos os direitos humanos dessas pessoas. É basicamente isso. Então o brasileiro ele não tem o conhecimento da sua própria cultura. Então precisa ir para a Europa para pesquisar, né, Auschwitz e outros campos de concentração, né? E Carandiru matou muita gente em mais de 40 anos de funcionamento de Carandiru, né? Então, basicamente isso, galera. Então, coisas inúteis, né, na nossa cultura precisam ser exterminadas, como o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio, por exemplo, e o Dia da Árvore. Dia da Árvore é ridículo, velho. Os caras vão fazer o quê? Dia da Árvore? Vão abraçar a árvore? Vão cortar a árvore? Vão tocar fogo nas florestas? Dia do meio ambiente a gente entende. Realmente é uma questão de combate ao desmatamento. Realmente tem toda uma questão social, uma questão de preservação da vida humana. Dia da árvore, qual é a função do Dia da Árvore? Qual é a função do Dia do Índio e qual é a função do Dia da Consciência Negra? Se, tipo, não existe isso. Não funciona a ideia, o conceito para a criação desses dias. Então, são várias coisas que a gente precisa limpar da Constituição, né? E com certeza esses 3 dias, inclusive o dia do Corinthians, que deve ser revogado, né? Dia do Corinthians é ridículo, cara. Daqui a pouco tem o dia do São Paulo, o dia do Flamengo. Por que não bota o dia de Carandiru, que é um dia histórico, o dia da fundação de Carandiru, o dia da demolição de Carandiru, né, que é um dado histórico, né? Assim como o dia da proclamação da República, o dia da Independência, o dia da bandeira, o dia de várias coisas que tem, que é em relação à história nacional, preservação do acervo do conhecimento cultural do Brasil, né? E colocam coisas inúteis como o dia
do índio, dia da consciência negra, dia da árvore, né? Os caras tocam fogo na árvore, derruba árvores, queima árvores, envenena o meio ambiente. Ele tá lá colocando o dia da árvore, né? Um dia totalmente político. Tipo, vamos abraçar a árvore. Legal. E depois de abraçar a árvore, vocês vão cortar aquela árvore e levar para o museu? Qual a utilidade dessa bagaça? Entendeu? A árvore vai virar lenha, né? Como acontece, como é comum no interior. A galera planta um bocado de árvores, palmito, bambu, não sei o que, para poder virar lenha. Ou eles vão construir cercas com bambu, com madeiras mais flexíveis. Pra que dia da árvore, entende? Vai colher fruta, essa fruta vai pro museu, vai ser mumificada. Entende, cara? As pessoas não entendem o conceito de dia da árvore, que é um conceito mais religioso, pagão, né? De que a árvore representa a raiz cultural de um povo que não é preservada. Não é nem um pouco preservada. Já visto que os caras tentam catequizar os índios, tenta converter índio ao catolicismo, às igrejas evangélicas, ao espiritismo, ao candomblé, etc. Como se isso fosse uma maravilha, né? E destruindo a religião indígena, que é tida como algo do demônio, né? E o dia da árvore, que simbolizaria mais ou menos a religião da mãe natureza, né? Gaia, né? O povo tenta derrubar com o cristianismo, né? Através do cristianismo, e as pessoas acabam aderindo a essa destruição cultural e se achando intelectual, porque está lá na Bíblia. Horrores são feitos por causa da Bíblia, não contradizendo as religiões cristãs, mas sem dúvida horrores acontecem por causa de religiões, enfim, seja o Alcorão, seja a Bíblia, seja o Torá, seja outros livros sagrados, né? Horrores são colocados em prática, né? Mas o dia da árvore está lá como preservação cultural, sendo que uma religião tenta destruir a cultura de outra religião. Porra, pra que o dia da árvore, mano? Se a árvore simboliza a manutenção, né, da firmeza cultural, da solidificação cultural, e nenhum brasileiro conhece a sua própria cultura.